Existe um tipo de inteligência que não brilha, mas perturba, que não se exibe, mas incomoda, que não precisa ser declarada, porque sua presença basta para desestabilizar o ambiente. Schopenhauer enxergava isso com lucidez cortante. Quanto mais uma pessoa é capaz de ver, mais difícil se torna para ela pertencer. Porque ver demais implica romper com o véu das convenções. E romper com o véu das convenções é, inevitavelmente, ameaçar a ordem estabelecida. A inteligência profunda não é sobre resolver equações ou decorar teorias. Ela é sobre perceber o que os outros evitam. É enxergar a contradição oculta num gesto. É sentir a dor não dita numa frase. É captar, com o olhar, aquilo que a maioria só entenderia com anos de análise. E isso assusta, porque quem vê demais expõe demais, mesmo sem querer. Quem vê demais revela as fissuras de um mundo que só funciona porque todos decidiram não olhar com profundidade. A sociedade funciona por repetição. Repetimos costumes, discursos, crenças, papéis. Essa repetição cria uma sensação de segurança, uma espécie de sono coletivo onde tudo parece fazer sentido. Mas o inteligente não dorme. O inteligente questiona, ele aponta a inconsistência, ele mostra a ilusão. E ao fazer isso, ele ameaça a estabilidade emocional daqueles que vivem anestesiados. Ele se torna o elemento estranho, a pergunta incômoda, o espelho que ninguém pediu, mas que revela demais. Por isso, pessoas inteligentes não apenas causam desconforto, elas causam ruído interno. Elas mexem com algo invisível, mas fundamental. A máscara que todos usam começa a apertar quando um lúcido entra na sala. A verdade que todos evitam começa a se mover. E diante disso, o inteligente se vê só. Não por arrogância, não por superioridade, mas porque sua linguagem quase nunca encontra eco. Porque sua presença é ruptura. E a ruptura assusta. Pessoas profundamente lúcidas não são admiradas como se imagina. Elas são, muitas vezes, rejeitadas. Não porque façam mal, mas porque fazem ver. E enxergar exige coragem. A maioria das pessoas vive no piloto automático, não por ignorância, mas por autoproteção. Pensar profundamente dói. Sentir profundamente exige. Então, é mais fácil seguir no modo repetição, mesmo que isso custe autenticidade. Schopenhauer dizia: "O mundo é minha representação." Isso significa que cada um vive preso à própria lente, à própria versão da realidade. Quando alguém aparece com outra visão, mais aguda, mais crítica, mais sensível, essa presença se torna uma ameaça. Porque ela desorganiza o conforto da ilusão. Ela mostra que o rei está nu, mesmo que todos tenham decidido aplaudir sua roupa invisível. A lucidez não é solitária por escolha, mas por consequência. O lúcido fala outra língua. Ele enxerga símbolos onde os outros veem rotina. Ele percebe absurdos onde todos acham normalidade. E por isso, sua linguagem não encontra eco. Ele se torna aquele que sente demais, questiona demais, percebe demais. E tudo isso é traduzido como complicação, como se a complexidade fosse um defeito, quando na verdade é sinal de profundidade. Carl Jung explicava que a sociedade rejeita sua função inferior, ou seja, aquilo que ela ainda não integrou. E o lúcido representa justamente essa parte não integrada. Ele espelha o que ainda está inconsciente. Ele simboliza a sombra que ninguém quer ver. Por isso, pessoas inteligentes e profundas são frequentemente mal interpretadas. São vistas como difíceis, distantes ou exageradas. Mas, no fundo, só estão nomeando uma complexidade que os outros tentam negar. Há algo na presença do verdadeiramente inteligente que não precisa ser verbalizado. É um tipo de silêncio que denuncia, uma postura que confronta. Ele não precisa corrigir ninguém, nem impor opiniões. Sua simples existência já funciona como um espelho que reflete o vazio que muitos evitam ver. E é por isso que ele gera desconforto. Não pelo que diz, mas pelo que desperta. Schopenhauer escreveu que a mediocridade teme o excepcional, porque ela se sente exposta diante dele. A inteligência, quando é genuína,
carrega uma força que desestabiliza o coletivo. Não por arrogância, mas porque mostra, mesmo sem querer, aquilo que os outros tentam esconder. A superficialidade, o conformismo, a ausência de profundidade. E essa tensão é inevitável. A inteligência real é como uma rachadura no verniz social. Ela rompe a uniformidade, desafia a lógica do grupo, obriga a refletir. Ela muda o campo emocional. Onde antes havia segurança, instala-se dúvida. Onde havia certeza, nasce desconforto. A presença lúcida não agride, mas desloca. E isso basta para provocar reações de afastamento, hostilidade ou inveja. A neurociência explica que o cérebro humano é altamente sensível à comparação social. Quando alguém diferente aparece, nosso sistema de autopreservação entra em alerta. Mas o medo que sentimos não é da pessoa em si, é do que ela representa. É do que ela revela em nós. O medo é do confronto interno, do espelho que ela se torna. Por isso, muitas vezes, o inteligente assusta, porque ele nos faz olhar para dentro, quando tudo o que queríamos era continuar olhando para fora. Um dos maiores equívocos sociais é tomar a profundidade como pretensão. O olhar atento é confundido com julgamento. O silêncio reflexivo é visto como frieza, e a inteligência autêntica, aquela que não precisa se exibir, muitas vezes é acusada de arrogância. Mas isso diz mais sobre o observador do que sobre o observado, porque é comum projetarmos no outro o desconforto que não sabemos nomear em nós. O verdadeiro inteligente carrega dúvidas, não certezas. Ele observa mais do que afirma. Ele escuta mais do que impõe. E por isso é mal interpretado. Porque estamos acostumados a confundir presença com performance. E quando alguém não performa, mas apenas é, esse alguém parece estranho, parece distante, parece arrogante, mas não é. Está apenas em outro nível de relação com o mundo. Schopenhauer dizia que a inteligência muitas vezes é silenciosa porque não precisa provar nada. E é isso que desorienta os medíocres. Porque, num mundo onde tudo é disputa de aparência, quem não disputa parece superior. E quem parece superior é ameaçador. A sabedoria, quando é serena, confunde. Porque vivemos cercados de ruído, e o silêncio assusta. O arrogante grita. Precisa de atenção, de palco, de confirmação. O sábio não. O sábio observa. Ele sabe que a verdade não precisa vencer uma discussão. Ela apenas permanece. E essa permanência tranquila é confundida com soberba. Mas não é soberba, é profundidade. E a profundidade não precisa se explicar. Ela apenas incomoda. Porque revela, sem querer, o quanto ainda somos rasos. A verdadeira inteligência raramente vem sozinha. Ela carrega consigo um tipo de sensibilidade que fere, mas também revela. Não é apenas uma mente que pensa demais. É um coração que sente demais. É um olhar que percebe nuances que escapam à maioria. E essa percepção aguçada é tanto uma dádiva quanto um peso. Schopenhauer acreditava que o sofrimento profundo era sinal de uma alma mais desperta. E isso se comprova naqueles que, mesmo dotados de uma mente brilhante, carregam uma melancolia sutil, uma tristeza sem causa aparente, um cansaço de quem enxerga fundo demais por tempo demais. Não é drama, é intensidade. Não é fraqueza, é lucidez. A inteligência sensível não vive de teorias, ela vive de impacto. Tudo a atravessa. Uma frase mal colocada, um gesto não dito, uma ausência prolongada. Ela lê nas entrelinhas, escuta o que não foi falado, pressente o que está escondido. E isso desgasta, isso isola, isso fere, porque o mundo, na maioria das vezes, é raso, e a alma inteligente afunda onde os outros apenas flutuam. Simone Weil dizia que inteligência é a capacidade de penetrar no real, mesmo quando ele fere. E essa penetração exige coragem. Coragem de ver o que ninguém quer ver. Coragem de sentir o que os outros evitam. Coragem de carregar perguntas sem respostas. A inteligência verdadeira não busca vencer debates. Ela busca compreender o mistério. E por isso, ela sofre. Mas é esse sofrimento que a torna real, que a torna humana, que a torna necessária.
Schopenhauer via o gênio como uma árvore solitária no deserto, crescendo onde poucos ousam pisar, crescendo apesar do solo seco, apesar do vento contrário, apesar da ausência de companhia. A verdadeira inteligência não floresce em multidões. Ela cresce no silêncio, na introspecção, no espaço interno onde o barulho do mundo não chega. Essa lucidez assusta, porque ela liberta. E tudo que liberta, desorganiza. A mente comum prefere o conforto da repetição. Mas o inteligente rompe com isso. Ele caminha para fora do rebanho, paga o preço da solidão, suporta a ausência de aplausos, enfrenta o mal-entendido e ainda assim permanece. Nietzsche alertava: quem combate monstros deve cuidar para não se tornar um, porque a lucidez também tem seu veneno. Ela pode se tornar soberba, pode se isolar demais, pode desprezar o simples, e o verdadeiro sábio sabe disso. Por isso, ele mantém a compaixão. Ele lembra que nem todo mundo viu o que ele viu, que nem todo mundo sente o que ele sente, e que tudo bem. Ele não precisa provar, ele só precisa ser. A sociedade teme o que não pode rotular, e o pensamento profundo escapa a qualquer etiqueta. Ele é livre, e tudo que é livre incomoda. Mas é nesse incômodo que mora a transformação. Ser inteligente, no sentido mais autêntico, é aceitar o destino de ver mais, sentir mais, compreender mais, e ainda assim, não se afastar da humanidade. O silêncio do sábio não é fuga, é escolha, é respeito ao próprio tempo, é uma forma de amor. Amor por um mundo que ainda não está pronto, mas que precisa, mais do que nunca, daqueles que ousam ver com os olhos da alma.